Olá, alunos, como estão? Nossa última aula, nós começamos o nosso último módulo, que se chama Quem Cadia Ortoga. Se a gente for pensar, né, uma equivalência em português para essa expressão, é quem cala consente, naquele sentido de quem não apresenta objeção alguma e se mantém callado, em el sentido de dar a entender que muestra su aprovação a lo que se ha propuesto. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. Quando é importante dar uma opinião? Melhor, quando se omitir é ser conveniente com possíveis injustiças, né? Porque a gente tem que pensar em situações que nós não podemos nos calar. Nós não devemos nos calar. Por exemplo, nós não devemos nos omitir diante de injustiças. Tem situações que a falta de opinião, de comunicação, de ação, pode prejudicar pessoas, como no caso de violência, de bullying, de miséria. E esse momento, nesse módulo, a gente traz, então, outros problemas sociais, além daquele que a gente já tinha comentado, que era em relação ao trabalho infantil. A gente comentou anteriormente sobre o trabalho infantil, e agora a gente amplia para pensar outros problemas sociais que sempre existiram, como a fome, a desigualdade social, a violência contra a mulher, e alguns que passaram a existir, no sentido de que, com o avanço, né, das tecnologias, com as novas tecnologias, eles passaram a existir, como, por exemplo, o ciberassédio, o roubo de informações digitalizadas, a exibição de vídeos íntimos. São alguns problemas que surgiram com o avanço da tecnologia. Nisso, nós não fizemos o exercício 4. O exercício 4, nós temos algumas expressões. As expressões estão em el requadro e as expressões completam as frases. As expressões apresentam verbos. Nós vamos ter que conjugar os verbos no tempo que a gente está vendo, que é o presente de subjuntivos, e nós vamos ter, com isso, as frases sendo preenchidas com as expressões do quadro e com os verbos que se apresentam conjugados no presente do subjuntivo. Então, vamos a esse exercício agora, né? Vamos ao exercício 4. A letra A. Para una niñez saludable, es importante que los chicos... Então, para que tenha assim, uma infância saudável, é importante que as crianças, enfim, eles possam ir para onde? Possam ir à escola, né? Aí, como que fica o verbo poder conjugado no subjuntivo? É pueda. Por que pueda? Porque nós estamos referindo também a ticos, né? Puedan ir a la escuela. Para diminuir la miséria, é fundamental que a gente... O que é importante que as pessoas tenham? Trabalho, né? Então, la gente tenga trabalho. Para diminuir a violência, é importante que todas as pessoas vivam com dignidade. Então, vamos colocar aqui a resposta. Tenha trabalho e, em seguida, vivam com dignidade. Para diminuir o desemprego, é fundamental que sobrou que se aumente a quantidade de puestos de trabalho. Então, a gente usou as frases do quadro para completar as frases conjugando os verbos, né, no presente do subjuntivo, como a gente tinha visto. Aqui, no exercício 7, a gente pode ver que nós temos alguns carteles, né, e que eles chamam a atenção, né,
para os dibujos, né, para os desenhos, para as expressões, as letras, os colores, né? Há problemas que são denunciados, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre quais são os problemas denunciados e em que momento aparecem, né, expressões também aqui no presente do subjuntivo, né? Que é o tempo verbal que a gente está estudando, né? No primeiro aqui, lembrando que nós temos na escolha das imagens, dos elementos que compõem essa tela, esses cartazes, nós temos o objetivo de chamar a atenção, né, de quem está vendo, dos leitores, incluindo a gente aí, para os problemas que são apresentados, né, que são planteados. Então, nesse primeiro, não me gusta salir, prefiro estar em casa, não me deixe salir. Me casiere em la casa. Estamos alerta a las señales e detengamos los feminicídios. Então, nós temos aqui chamando atenção para a violência contra as mulheres, né? Especificamente, aparece aqui a questão do feminicídio, que também pode ser chamado também de femicídio, né, como tem aqui no box, né, ao lado, que são formas válidas para aludir ao assassinato de uma mulher por razão de seu sexo como uma forma de violência machista, né? Então a gente está falando então de assassinato individual de uma mulher como o homicídio sistemático de mulheres, né? É, e depois nós temos aqui na segunda imagem, nessa aqui, que não decade, diz-lhe, no al bullying, que nós temos aqui uma denúncia ao bullying, né? Temos aqui até algumas frases, né? Feia, basura, deforme, basura no sentido, né, de lixo, né? Palavras que são ditas para desvalorizar a outra pessoa, né? Só destacando, né? Se a gente for ver em que momento foi usado o subjuntivo, né? Nesses cartazes. Por exemplo, nesse primeiro aqui, nós temos o detengamos, no sentido de que paremos, né? No sentido de barrar, né? No segundo, a gente tem a presença do subjuntivo onde? No agem, né? E aí a gente tem feia, basura, como as expressões, né? Porcaria, deforme, como a pessoa não sendo é, bonita nesse sentido da expressão, né? É, pensando em atos, né, de agressão, de intimidação, repetidos, né, de uma pessoa não aceita num grupo, geralmente num grupo da escola. Depois a gente tem mais um aqui para a gente ver, ó. Ajudando-nos agora para que cada dia tenhamos menos. Tenhamos é o verbo no subjuntivo, né? Haste sócio e ajuda miles de niños em Chile e em mundo. Então, uma campanha aqui para combater, né, a fome, que específica vindo no Chile, mas também do mundo, a partir de um projeto da Unicef. Ok. Então, a gente viu aqui, né, que esses cartazes para denunciar problemas sociais vêm com imagens para chamar a nossa atenção, né? Ela vem com também é, frases utilizando o presente do subjuntivo. Por falar em presente do subjuntivo, a gente tem aqui agora mais uma atividade, língua em prática. Então, nós estudamos o presente do subjuntivo e nós podemos utilizar, nós podemos observar que nós utilizamos o tempo verbal em situações diversas, né? Nós vamos ver, inclusive, no próximo exercício, essas situações, né? Para dar uma ideia de desejo, de dúvida, probabilidade, para expressar uma perspectiva de futuro. Mas aqui especificamente, vamos observar as vinhetas e hacer um círculo nos verbos que estão em subjuntivo. Ojalá, já vem aquela expressão típica do subjuntivo, né? Espero que, muito pronto, ou seja, logo,
todos os niños puedan ir à la escuela. Então, pueda aqui é subjuntivo. É fundamental que ayuden a los que necessitam. Ayuden. Habrá justiça, ou seja, existirá justiça, habrá futuro, justiça, quando todos tenhamos, subjuntivo, vem aqui a condição, los mismos derechos. Tá. Então, vamos reflexionar sobre o uso do subjuntivo em las vinhetas. No sentido, vamos indicar qual que é o sentido. Qual que é o sentido de ter usado o subjuntivo nessa primeira frase, na segunda frase, na terceira? Qual delas frases expressa uma ideia de futuro? A gente já sabe que a que expressa a ideia de futuro é a ser, que inclusive veio com o verbo inicial no futuro, né? Então, haverá justiça quando todos tenhamos os mesmos direitos. Então, a ideia de futuro é que haverá justiça. A partir do quê? Quando todos tenhamos os mesmos direitos. Então, a gente pode colocar em 1C, né? Quem quiser repetir a frase para ir trabalhando, né, escrita, ótimo. Qual delas frases expressa um desejo? Então, é a primeira, né? Já vem com uma expressão, ojalá, espero que. Muy pronto todos os niños puedan ir a la escuela. Então, em 1A. Depois, qual complementa uma oração? No sentido de dar o sentido total da oração por estar complementando. É fundamental que, se eu parasse a frase aqui, sobrou, né, a 1B, aqui a frase estaria com sentido completo? Não. O subjuntivo vem completando. É fundamental que, fundamental, o que é fundamental? Né? Que ajudem a los que necessitam. Então, em 1B. Ok. O próximo exercício, nós vamos colocar D para a ideia de desejo, se a frase expressa isso. A gente vai colocar P se a ideia é de dúvida ou probabilidade e F para futuro. Então, vamos ver o que as frases expressam? Ok, vamos lá. Ó, quizá algum dia te digam que há muitos que empezarão como vós. A gente já tem aqui o quê? O quizá algum dia. Quem sabe? É uma probabilidade, né? Te digam que há muitos que empezaram como vós. Quem sabe algum dia, né? Digam que há muitos que pensaram como você, né? Então, aqui, a ideia de probabilidade. Ojalá que te digam qual foi tu pontuação. Aqui é uma ideia de desejo. Espero que digam qual foi a sua pontuação. Né? E olha o valor do subjuntivo para trazer várias expressões. É possível que te digam que não todos têm a mesma suerte que tu. É possível. Probabilidade. É possível isso. Vai acontecer? Eu não sei. Você sabe? Nós não sabemos. Quando apruebes, saldrás de vacaciones. Então, o que eu tenho aqui? Uma ideia de futuro, né? Quando apruebes. Então, no futuro, quando você aprovar, saldrás de vacaciones. Então, sairá de vacaciones quando estiver aprovado, né? Nossa, final de ano ainda, uma frase dessa. É possível que um dia empieces a preocupar-te por los demás. É possível. Vai acontecer? A gente não sabe. É uma probabilidade. Vamos para a próxima. Desejamos que seas feliz. Desejamos. É a ideia de desejo, né? Desejamos. Tem com a expressão desejamos. Quando seas maior, podrás viajar solo. Podrás. Essa é ação futura. Poderá viajar só quando seas maior, ou seja de maior. Então, aqui a ideia é de futuro, exatamente. Talvez venga el viernes por la noche. Talvez. Probabilidade. Certeza. Não é. Agora nós temos um poema aqui. Um poema de Glória Fuertes. E esse poema tem algumas expressões que foram
feitas utilizando o verbo ser. Inclusive, elas estão em destaque, ó. Ceia, ceia, ceia. O verbo ser foi conjugado no subjuntivo, né? E tá tudo igual, ceia, ceia, ceia. Mas será que o valor é igual? Será que expressa o mesmo sentido? O verbo ser em todos esses usos. Vamos ler o poema? Ojalá sea mentira esse rumor que corre sobre el rio, donde peces de planta mueren sem ser pescados. Ojalá sea mentira essa bola de carbónico que pende bajo el cielo de Madrid. Ojalá sea verdade essa mentira del vidente que anuncia uma tormenta de amor que acabará com a malaúba. Vou falar só o sentido dessa expressão que é malaúba, que talvez seja a única parte que não ficou bem compreendida aqui, que é no sentido, esse malaúba, de mau humor, né, mau gênio, né, de algo insuportável, né? Pensando, né, em todos esses usos, ojalá seja mentira esse rumor, ojalá seja mentira essa bola, né, se referindo ao carbônio presente no ar. Ojalá seja verdade essa mentira del vidente. Qual que é o sentido? É o sentido de quê? Desejo, dúvida, probabilidade, futuro. Qual que é o sentido que tem cada um desses usos? Se a gente for ver, o sentido é de que ojalá seja, né? O sentido é de desejo, né? Espero que, como tinha nessa frase aqui, ojalá que tenha qual, ojalá que diga qual foi tu pontuação. Então, o sentido é justamente esse. Nós temos o sentido aqui a todo momento expressões que indicam desejo. Então, se a gente for colocar aqui, a gente pode escrever ceia expressa um desejo. Depois, contesta as perguntas usando ele presente de subjuntivo. Quando te vas de viaje? Você pode responder, né? Me voy de viaje. Olha a ideia agora do subjuntivo indicando ideia de quê? Futuro. Quando esté de vacaciones. Vacaciones. De férias. Quando vas a trabalhar? Me voy, né? Aqui a gente está usando aquela forma de indicar futuro, que é presente com o verbo ir mais a, mais o outro verbo, né? Me voy a trabalhar. Quando seja. E aí a gente vê a presença do quando, mais um verbo, e antes, né? A indicação que já mostra essa perspectiva de futuro. Quando vas a estudar para o exame? Aí eu posso responder, vou a estudar para o exame quando chegue a casa. Quando vas a fazer algum trabalho voluntário? Você já pode responder direto, né? Eu estou colocando essa me voy de viaje, né? Estou colocando esse início, mas você pode responder direto, né? A pergunta já com a presença do subjuntivo com quando antes. Quando pueda, por exemplo. Quando vai fazer algum trabalho voluntário? Quando pueda. Então, quando puder. Quando vas a hacer las pinturas? Quando me sienta mas inspirada, por exemplo. É que trabalho artístico precisa do quê? Da inspiração, né? São possibilidades de resposta. Outras são possíveis? Claro. Fiquem à vontade, né, para pegar e fazer outras possibilidades. Outra coisa, aqui na 6 tem uma ideia para a gente criar um meme. Nós não vamos criar um meme, mas nós vamos pensar que também o presente de subjuntivo pode aparecer em memes, né? Que são justamente, né, essa presença, né, de uma situação humorística, né?
Então, aqui, por exemplo, ojalá llueva maionesa. Olha a presença do llueva, do subjuntivo, e o ojalá, uma expressão típica do que a gente usa no presente subjuntivo, né? Então, a gente sempre tem essa presença também muito grande do presente subjuntivo em memes, né? Trazendo essa ideia humorística para expressar, né, algo ali, né? A ideia que vai gerar o humorístico. E a gente está chegando ao final, última página. Vamos fazer os últimos exercícios? Sigue estudando. Vamos seguir sim estudando e encerrando, né, aqui o nosso conteúdo. Então vamos lá. Vamos completar as frases que são baseadas em alguns dictos populares com os verbos que estão em el recuadro, né? E nós vamos conjugar esses verbos em que tempo? Presente de subjuntivo, claro. Solo me casarei quando o quê? A gente já sabe essa expressão em português. Quando eu encontrar metade da minha laranja. Então, é o verbo encontrar, que fica como? Solo me casarei quando encuentre mi media naranja. Ojalá mis padres la vista gorda e não se enfade comigo. Que eles façam o quê? Que eles façam vista grossa, né? Como a gente diz. Hagan la vista gorda. Não me gusta nada que comigo um horário e me plantada. Que me deixe plantada, né? Esperando nesse sentido. Então, dejen plantada. No sentido de deixarem plantada. Não me gusta nada que quedem, marquem, né? Comigo. Se não nos escutas, quizás mais tarde lágrimas de sangue, que a gente fala chorar, né? De orar em espanhol, lágrimas de sangue, né? No sentido de arrependimento. Que será mais tarde, llores, tu llores, lágrimas de sangue. Não é possível que solo tu no me enrota de las reglas. O que é o sentido de entiendas, né? Conjugado no tu, veio até o tu aqui antes. Te quedaste em duas matérias. Agora quero que te las pilas para recuperar. E aí? Qual que foi? Pongas las pilas, né? Tu pongas las pilas para recuperar-te. O te aqui, né? O te antes também, tudo indicando que era para conjugar na segunda pessoa do singular. No tu seria para nós o você. Estou destacando aqui algumas expressões como pongas las pilas, é no sentido de renovar as energias, tomar uma injeção, dar um gás, né? Que vai ser o preciso para que ela se recupere e não fique em duas matérias. Não é possível que solo tu não entendas nenhuma rota delas regras, ou seja, nenhuma palavra, nenhum rota delas regras, né? Nenhum jota, como assim? Nenhuma palavra, num sentido. Aqui, a gente tem algumas expressões e as expressões a gente pode usar para escrever planos para o futuro, né? Por exemplo, tenho muitos planos para o futuro. Quando seja maior, e vocês podem escolher uma ou mais expressões para fazer aqui, né? A perspectiva de planos futuros de vocês. Por exemplo, ó, temos muitos planos para o futuro. Quando seja maior, ou seja, quando eu for de maior, quando eu for mais velha, pode ser tendré hijos. Né? Se é o desejo de alguém ter filhos, uma possibilidade. Tendré hijos. Casar-se. Me casarei. Opção. A próxima. Viajar em barco. Viajaré em barco. Esse destaque. Né? Tenho muitos planos pelo futuro. Quando seja maior, o seja está no subjuntivo, né? E agora a expressão seguinte vai ter que vir no o restante da frase, né? Vai completar, vai ter que vir no futuro. Então, por isso, tendré, me casaré, viajaré,
viré, né? Um livro, uma poesia. Desarrollar, desarrollaré. Viviré solo. Imagina ter uma casa, né? Plantaré um árbol. Ah, isso daqui faz parte, né? Antes de morrer, todo mundo faz aqui uma listinha, né? A maioria das pessoas coloca lá. Plantar uma árvore, escrever um livro. Então tem essa ideia também aqui. Último exercício. Vamos relacionar as colúminas e escrever frases conjugando os verbos entre parênteses em presente de subjuntivo. Então, a gente vai ter que encontrar os parezinhos e os verbos entre parênteses. Esses aqui, ó, vão ter que estar no subjuntivo no processo de conjugação. Vamos para as frases? Já não haverá miséria quando toda a gente viva com dignidade. Olha aqui, não haverá miséria, né? Uma ideia de futuro, quando toda a gente viva com dignidade. Diminuirá a contaminação. Então, nós vamos pensar no meio ambiente. Então, essa última. Quando os governantes se ocupem del medio ambiente. Não existirá ele trabalho infantil quando não vai existir o trabalho infantil. Los adultos tenham trabalho. Então, não tendo todos os adultos tendo trabalho, não vai precisar se voltar o trabalho para as crianças, né, e adolescentes. Já não haverá racismo quando, isso mesmo, quando se respeitem as diferenças, né? Não haverá corrupção quando se, então, verbo com, ó, todos os verbos pronominais, o respeitar-se, o castigar-se, ocupar-se. Então, por ser pronominal, precisa vir o pronome antes, aqui no caso se. Se castigue los corruptos. Última frase, viveremos com menos violência quando el reparto de la riqueza, como que ela acontece? Seja justo. Então, quando tiver uma divisão igual dos bens, da riqueza, nós não vamos ter, ou teremos menos violência. Encerramos aqui, então, nossa reflexão sobre o subjuntivo, e espero que tudo tenha sido muito bem compreendido, mas, se houver dúvida, estou à disposição. Até uma próxima oportunidade. Hasta luego.